Boa noite, sejam bem-vindos ao Encontro Espírita. Vamos fixar o comentário aqui. Hoje vamos receber Rosana da página, do perfil. Cadê? Silvia, seja bem-vinda. Deixa eu colocar logo aqui o tema, né? Para renovar-nos. Isso. E André Luiz. Carol, seja bem-vinda. Deixa eu mandar os aviãozinhos aqui, né? Tem que mandar os aviões. Os aviões, né, gente? Tem que exercitar a língua portuguesa. Vamos lá. Eita, boa noite que tá chegando por aí. Sejam bem-vindos. Mandando os aviãozinhos aqui. E eu mandei pra convidada que conhece-te espírita. Que hoje vai ser a convidada, nossa convidada. Vou chamar ela já. Terminar aqui de enviar os aviões, que é importante, né? E ela já chegou, já mandou solicitação. Ela chega assim. Bom, gente, sejam bem-vindos ao Encontro Espírita. Vou chamar a convidada aqui, tá? Vou colocar para entrar. Vamos embora. Vamos ver, sei lá. Opa, Quase que era uma parede, né? Boa noite, seja bem-vinda ao Encontro Espírita. Olá, Tudo bom, querida? tudo ótimo. Como é que você E está o você? dia de hoje? Como é que foi o dia? O áudio tá chegando bom aí? Tá me Tá ouvindo ótimo, bem? tá ótimo. Qualquer coisa eu aviso se tiver algum probleminha. Vamos ver se a internet vai colaborar, né? Que tá sempre tendo uma turbulência. É. E eu vou dar Mas estamos só. boas-vindas. Não, qualquer coisa, a live vai sair, não se preocupe. Vamos orar. Vamos dar boas-vindas a Iana e Juliana, Jefferson, Cássio, Carol, Silvia. Já mandei os aviãozinhos aí para o pessoal aí chegar. Daqui a pouco eles vão chegando. Eu queria que você apresentasse aí quem é Rosana, né? Rosana. A gente não é muito. Mineiro não é muito de falar de si mesmo, né? Felipe, seja bem-vindo, chegou aí. Pode falar, querida. Se Mas, apresente aí para as primeiramente, pessoas. uma excelente noite a todos. Queremos agradecer pelo convite tão carinhoso de estarmos juntos, né? Na perspectiva de alguém já com 50 anos, né? E Não, tá você aí nova. iniciando. Então, para nós é uma alegria muito grande. Estamos na Seara Espírita desde 1994. Eu acho que você não tinha nem reencarnado Não, eu ainda. nasci em 94, eu nasci. Eu Aí, nasci em ó. 94. Eu tô quase E eu 30 já. nasci e eu renasci em 1994, Pronto. literalmente. Foi o ano que eu nasci. Então, as duas Ano que eu cheguei ao nasceram plan... Foi juntas. o ano que eu cheguei ao planeta Terra. Então, e aí nós estamos vinculados a uma casa em Montes Claros, que é o Grupo Espírita Irmão Sobreira, que Conheço. tem Conheço assim, fundação, conheço só a a sigla, né? esposa. Isso, a esposa eu conheço. E essa casa existe desde 1968, então bem atuante aqui, não é a primeira, tem outras, mas essa é pertinho de casa. E agora, nesses tempos de pandemia, nós estamos mais no virtual devido às circunstâncias, né? Mas temos feito muitas viagens, agora viagens virtuais, né? É. Então tem dia que a gente vai para 3 estados, tá nesse só o virtual para nos permitir isso, né? Então, É. a última viagem que a gente fez até o pessoal chegar foi a Pedro Leopoldo, a terra de Chico. Uhum. Então, a casa espírita que nós fizemos a palestra, que é a Luiz Gonzaga, foi, foi a casa
onde Chico Xavier nasceu. E depois virou uma casa espírita. Que E legal. ele fundou a casa espírita. Então tem partes que a gente vai na instituição que é muito interessante, que era o quarto onde ele nasceu, os ambientes onde ele psicografou muito em público. Então tem toda uma conjuntura muito interessante, né? E essa foi a última viagem antes da pandemia. Mas se Deus Tá quiser, com vai voltar as saudade. viagens, vai voltar. E Logo, logo. o centro que eu frequento, ele se chama Taperinha de Jesus. Só que antes ele era chamado Irmã Gertrudes, que fica aqui em Recife. E ao lado desse centro fica a casa de Elias Sobreira, que é. Pronto. Aí eu conheci só a esposa dele, que ela faleceu há pouco tempo, mas eu não senti o privilégio de conhecê-lo, né? Mas a esposa dele eu conheci. Mas Sobreira é um dos, vamos dizer assim, um das vanguardas do movimento Uhum. aqui da nossa região, né? Junto com ele teve o Leonel Beirão, que também teve um papel importante. E assim nós chegamos aos dias atuais. De Infelizmente vez tá em quando fechado, né? aparecendo. De Infelizmente tá vez em quando fechado, aparecendo. daqui a pouco abre. Fechado fisicamente, É. né? Estamos abrindo Não, tá virtualmente. espiritualmente tá aberto, 24 horas por dia. O Vou dar trabalho continua. boas-vindas, com certeza, todo dia. Vamos dar boas-vindas a Estudar Kardec. Chegou por aí, seja bem-vindo, Rosaine, Caroline, Sebastião, a Luiz, nosso querido amigo, Felipe e todo mundo que chegou por aí, sejam bem-vindos. Bom, a gente começa aqui com a prece, né? Inicial e a final. Aí você quer fazer a inicial? Sim, orar sempre é bom. Tá bom, vamos começar. Eles que oram vivem melhor. Não tem como não viver sem. A conexão, né? Com Com o certeza. sagrado, com o que há de vida, né? Então vamos juntos? Vocês aí, eu aqui. E para favorecer a nossa concentração, nós fechamos os olhos. Mas é só por causa disso, viu? Então vamos unir em pensamento as nossas emoções, os nossos sentimentos, a fim de buscarmos nos conectar com as forças do bem, com o que há de mais sagrado em nós e fora de nós. Sentir até a palpitação do nosso coração, os movimentos deste corpo que é um instrumento de evolução para cada um de nós. Roguemos que possamos permanecer assim durante esse momento de reflexão juntos, a fim de sermos mais assistidos, a fim de que do alto possa jorrar em nós e onde estivermos, nos nossos amores, nos nossos lares, a paz que tanto queremos, as energias de equilíbrio que tanto buscamos. Então, em nome de Deus, em nome de Jesus, vamos iniciar juntos este momento tão especial. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigada pela prece. Bom, a gente sempre lê, faz leituras de um trecho, a gente comenta. Aí você fica à vontade para falar, porque a live sempre é do convidado, aqui eu sempre digo, quando chega. A E, Luísio tá aí, né, Luísio? Não pode deixar a Rosana à vontade para falar, não. Tô brincando, eu viu? sei, sei. Mas Maria, vai falar. essa mensagem aqui É muito boa. Na é verdade, ela foi importante. direcionada para todos nós, mas eu acho que eu me identifiquei bastante com isso aqui. No dia de Primeiramente, hoje, queria falar como vocês foram felizes em escolher coragem tem que numa ser. época, Tem que ser. Uhum. uma época tão desafiadora como a que nós estamos vivendo. Então, esse de André Luiz, a mensagem,
são autores diversos, mas essa de hoje é de André Luiz. Tem outro que também a gente acha fantástico, que é Calma, ele é pequenininho. É tudo para esse momento, né? Livro da Esperança. A gente está aí nesse momento de pegar esses livros e ver que cada frase nos ajuda muito. Então, nos deram de presente a lição número 15, que é Já. renovar Ele começou um dia desse, já tá no 15. no 15. Pois é. E esse é o presente de André Luiz para nós. Então, a primeira frase, aliás, eu fico na primeira parte da frase. Não espere viver sem problemas. Tem Aí, mais. uhum. Mas a frase completa é: não espere viver sem problemas. De vez que problemas são ingredientes da evolução, necessário ao caminho de todos. Só aqui dá um seminário, né? Isso, uma palestra, com certeza. Mas assim, em linhas gerais, estamos no segundo estágio de planeta em evolução. Graças a Deus, né? Nós fomos alertados há muito tempo. No mundo tereis aflições. A gente até costuma dizer no meio espírita aqui em Minas Gerais, não sei como que é aí, onde você está. Recife Mas aqui. a gente não veio à Terra a passeio, não veio para um parque de diversões. Nós viemos para passar por experiências que vão nos impulsionar nesse processo evolutivo. Então, às vezes, a gente acha que, nossa, mas pegou pesado dessa vez. Mas a gente vai ver depois que passa, nossa, mas eu passei bem também por essa prova, por essa experiência. Mas assim, aqui já tem uma reflexão profunda. Resolvido um enigma, outro virá. Passado uma experiência, outra virá. Então, é um alerta para nós, mas que a gente sabe que isso faz parte do processo evolutivo. Se nós ficássemos só nas experiências facinhas, a gente não sairia do Não, lugar. tem como Né? não. A gente não, assim, numa comparação da escola, que todos nós temos a experiência nessa existência, agora está virtual, né? Mas a escola é um ano após o outro. E cada ano, nossa, quando chegou, não sei para você, mas quando chegou a tal da terceira série, a tal da divisão, da multiplicação, Isso aí não tá fácil aquilo ainda. tá O meu fácil, mas problema, naquela época era um terror. Depois virou logaritmos, meu problema é equação com de segundo algoritmo, é com grau. logaritmo. Logaritmo eu fujo. O meu filho nessa existência, né, tem 16 anos, ele mergulhou agora no logaritmo. Ai, Mentira Jesus, de só lembrar já letra, dá mas um ele, nó na aí, ó, cabeça. se você quiser, ele te ajuda. Essa é a área dele. Mas assim, nós não gostamos muito, viu, da palavra problema, porque nos remete a questões muito negativas. Se você puder mudar por desafio, fica mais bacana. Uhum, Fica concordo. mais fácil de levar. Olha, eu tenho um desafio nessa existência de enfrentar essa pandemia e sair melhor do que eu entrei nela. Então, esse é o desafio. Só que a hora que passar a pandemia, virão outros. É, É da lei de evolução. Mas a gente tem aqui, eu acho que antes de ir para outro tópico, algo importante a dizer. É um impositivo da lei que nos quer lá em cima na luz, mas também nos dá toda a capacidade de superar. Não importa qual seja o desafio, não importa qual seja a vivência, isso que você está vivendo aí, que eu estou vivendo aqui, nós viemos com toda a capacidade de superação. Nós temos alavancas que vão despertar em nós potencialidades que, se a gente não passasse por esses desafios, nós não iríamos avançar. Nós iríamos ficar no que hoje o pessoal da psicologia fala, zona de conforto. E aí, se a gente não tivesse esses impulsos, gente, a gente estaria morando nas cavernas ainda. Nós estaríamos
ainda buscando fogo na natureza, ao invés de fazer o próprio fogo, essas coisas assim, elementares, que para hoje nós achamos que é uma rotina e até desproporcional. Mas virão outros desafios, e quando esses que nós estamos vivendo agora passarem, nós vamos falar assim, nossa, mas como era fácil e a gente achava que era difícil. É, Mas é desse jeito. Vamos para o segundo? e eu sempre, só para complementar, eu sempre comento que viver, ter uma vida de paz, né, ter uma vida de serenidade, é uma vida sem problemas, e não é. É com problemas, né? É com dores, é você saber passar, contornar o que chegar. Porque eu teve ali uma mensagem desse livro aqui, falando o seguinte: a gente tem que ter essa busca diária para cultivar a nossa fé, a nossa força em Deus. Mas Deus também nos deu capacidade para, né? Ele conta com a gente também. Então, é uma troca mútua, né? Tanto a gente tem que buscar ele, mas ele confia em nós. Tanto é que ele nos deu ferramentas, né? Deu as mãos, o corpo, trabalho, casa, família, tudo isso demanda uma responsabilidade muito grande. Então, ele confia, né? Ele sabe que a gente tem capacidade para passar por todas as dores, por todo o sofrimento, apesar da demora, porque a gente não sabe quanto tempo acaba a dor, mas um dia ela acaba, ela vai embora. E assim, já que a mensagem tem esse título de renovar-nos, os aspas problemas, que nós vamos chamar de desafios, são essas alavancas que nós precisamos, né? Como está sendo colocado aí. Interessante que na segunda frase ele vai agora nos desafios dos nossos erros que já cometemos. Então, ante os próprios erros, não descambe para o desculpismo, e sim enfrente as consequências deles, a fim de retificar-se como quem aproveite pedras para a construção mais sólida. Tem umas máximas que a gente ouve muito falar, né? Para eu produzir limonada, eu tenho que ter limão. Mas você já tem o limão na mão, né? Então, quando eu tenho limão, eu produzo limonada. E é interessante que a gente também já ouviu falar, né, que as pedras que jogaram ou que eu mesmo me joguei, hoje talvez possa me ferir, mas eu estou construindo o castelo da minha própria evolução. Já ouvi falar muito disso também. Mas Opa, travou. Travou um pouquinho, voltou. Trava para vocês, gente, tá travado. Digam aí, por favor. Digam aí. Para mim travou. Volta, volta, volta. Tem que voltar, gente. Vamos vibrar aí, gente. Vamos vibrar. Sabe, chegou agora, seja bem-vindo. Roberta, Martiele, Bárbara, Linda Mi Viegas. Chegou Sol, Oliveira, Marcos Oliveira. E ela travou, gente. Vamos ver se ela consegue voltar. Ela saiu, acho que ela vai entrar de novo. Vamos ver se consigo chamar ela de novo. Mandei solicitação. Pronto. voltamos? Voltou. O que importa é voltar, não importa. Que estranho. Aí, ó, Faz estamos parte, dentro é da o vídeo, faz mensagem. parte. Faz parte. Renovando, passou, vamos seguir em frente. Bora, é. Mas aqui, a gente estava falando, nós temos aqui o upgrade, vamos dizer assim, que a doutrina dos espíritos nos traz. Porque não existe nenhuma filosofia que nós conhecemos que nos liberta e nos consola tanto quanto a espírita, senão eu não estaria nela. Quando nós olhamos para o passado e encontramos erros, a doutrina dos espíritos nos coloca, em especial em O Céu e o Inferno, quando vai desmistificar que não são regiões, são estados de consciência, lá vai trazer os 3 passos que nós temos que ter com relação a esses equívocos do passado.
arrepender faz parte. Só que a maioria de nós fica no arrependimento. Ai, eu não poderia ter feito isso. E agora, o que será de mim? Aí tem uma outra etapa, que é a expiação. Tem muitos que também estão nessa fase, que é a ruminância, vamos dizer assim, encarando a dificuldade que cometeu. Mas a gente tem que ir para a terceira, que é a reparação. E o que é mais grandioso nesse processo todo é que tudo pode ser reparado. Não é bacana isso? É a melhor parte que nós achamos da doutrina espírita. Não importa o que você fez. Tanto é que nós temos vários exemplos do próprio Cristo dando as diretrizes, né? Com relação ao que já se fez. Vai e não volte a se equivocar mais. No hebraico é pecar, mas nós não temos isso na doutrina espírita. Nós temos equívocos que nós temos que reparar, porque nós acionamos a lei divina que está na nossa consciência. Por isso que a gente fica incomodado com os erros. Eles não nos deixam dormir direito, não nos deixam encarar direito as pessoas envolvidas, enquanto nós não. Por isso que o Cristo fala, reconciliai-vos enquanto estáis a caminho. E quando o erro não é com outra pessoa, mas é com você, reconciliai-vos com você mesmo, se perdoe. Nossa, já foi. Rossando Kingsley, ele costuma dizer, principalmente nessa obra do perdão, que eu acho que ali é a frase do livro. Naquela época, eu não pensava como eu penso hoje. Isso. Com E certeza, hoje é o falar que isso agora. importa. Hoje é o que importa. O que eu vou fazer daqui para frente é outra história. Não importa o que eu tenha feito para trás. É E outra maturidade, coisa, né? a vida é tão maravilhosa que nós, só de estarmos no corpo físico, nessa atual existência, nós já temos uma carta de libertação de nós mesmos para todas as experiências que virão. Escrita nela, você é o construtor do seu próprio destino. Aprenda com os erros que já cometeu, porque eles foram lições. Não fique neles, porque aí eles viram prisões. Isso. É isso. E essa frase é a primeira frase aqui. Ante os próprios erros, não descambe para o desculpismo, né? É você se responsabilizar. E você parar na culpa, parar no arrependimento. Aquilo ali, esses sentimentos, eles nos prendem muito, eles nos seguram muito. E a gente não consegue seguir, não é? Mas naquela época, quando a gente errou, naquela época, quando a gente falou algo de ruim, a gente não estava maduro o suficiente. Então não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, né? E graças a Deus que a gente se arrepende, né? Pior se a gente não se arrependesse, se a gente fizesse aquilo ali com sentimentos ainda de maldade, né? De ignorância. Mas a gente hoje, graças a Deus, quando fala algo de ruim, aí a consciência pega e se arrepende, né? Ah, não devia ter feito, não devia ter falado daquele jeito. Então, isso já é um bom sinal, já é um avanço. Mas não deve parar naquilo ali, deve avançar. É verdade. A gente tem um exemplo de Saulo, que depois, na estrada de Damasco, ou seja, no divisor de águas da vida dele, em que ele passa de perseguidor a seguidor de Jesus, ao se encontrar com ele. Na verdade, ali está a simbologia do nosso encontro com Jesus, com Cristo em nós. E ele, então, ele não olha para trás, nossa, eu mandei matar cristão, eu estou perdido. Eu mandei executar Estevão. Eu não tenho jeito. E olha que nós estamos falando de homicídio, gente, de provocação de assassinato. E ele imediatamente, é a resiliência que nos falta, né? Ele imediatamente se posiciona. Ao invés de olhar para o culpismo do que tenha feito, ele olha para frente. Senhor, o que queres que eu faça agora? Que é a frase maravilhosa. Então, a vida está te perguntando. Ou você pode perguntar à vida, o que eu posso fazer agora para rever aquilo que não foi bacana?
Né? Se eu cortei árvores, planta árvores. Não tem que ser nessa proporção, não. Né? Mas se eu provoquei alguma questão e eu vou me sentir em paz fazendo outra, é por aí. As respostas virão daquilo que nós vamos poder reparar, né? Se, assim, numa situação mais crítica, né? De casos mais graves, como aborto, suicídio, homicídio, né? Porque tem aquelas outras nuances de erros que são nesse nível aí. Eu aborto as minhas oportunidades, eu assassino a minha esperança, né? Eu provoco o suicídio do meu futuro mais feliz. Então, a gente não está aqui só tratando das questões mais duras, mas da relação que nós temos conosco mesmo. Né? Que se nós estamos aqui, gente, a gente está dentro do plano, a gente está dentro do processo de renovação. E cabe a nós pegar aí o leme da vida e seguir em frente. Vamos avançar mais um? Aqui, ó. Vamos O embora. próximo tem tudo a ver. Não perca tempo e serenidade perante as prováveis decepções da estrada. Porquanto aquele que supõe decepcioná-lo estão decepcionando a si mesmos. É André Luiz, né? Ele, em outro momento, ele fala assim: só se desilude quem vivia na ilusão. Isso. E a ilusão é uma retirada do foco, é uma retirada da realidade da vida. Então aqui ele está dando o sinalizador de como que nós podemos resolver as questões anteriores, né? Serenidade. Porque decepções, gente, nós só vamos ter quando nós geramos expectativas Isso. que o outro não dá conta. Nós sempre geramos a expectativa de sermos amados pelo outro, pela outra, de termos o filho perfeito, a filha perfeita, de fazermos o curso dos sonhos. A vida não me proporcionou fazer o curso que eu queria, por N razões. Olha só, gente, eu na minha juventude eu queria ser astrônoma. E só tinha astronomia em Belo Horizonte. Na circunstância que a vida apresenta, né? Então, é viver o desafio do hoje como ele se apresenta. Agora, diante das decepções, nós só vamos tê-las, fique isso novamente enfatizado, quando nós criamos expectativas. Os orientais são mestres nisso. Nós criamos expectativa do futuro. Muitas. Nós criamos expectativa com relação às pessoas, com relação a uma vida conjugal, com relação a uma mudança para um outro lugar. E aí a vida vai assim, ó, te levando. E A gente nem mesmo tudo cria, né, a acontece. ideia, né, a gente mesmo cria na nossa cabeça algo e a gente mesmo se decepciona com algo que a gente mesmo criou. Que às vezes outra pessoa nem tem aquilo, nem na maturidade dela não está naquele momento. Ela faz o que ela pode, né? Ela é o que ela é e tá tudo certo. Olha, nós estamos com meio século, né? Então, assim, não é tanto ano nessa existência, mas a vida tem nos mostrado que as pessoas vão passar por nós e nem sempre vão atender Não. à nossa forma de viver, ao nosso entendimento, às nossas percepções das coisas. E assim, se a gente não souber trabalhar isso, gera muito desconforto, porque a gente vai se decepcionar. Porque, na verdade, nós projetamos no outro o que a gente quer que o outro seja. E aí, o outro sempre vai ser o outro É do verdade. jeito dele ou do jeito dela, né? E Teresa de Calcutá tem uma frase muito profunda com relação a isso. Olha, nós temos que cuidar de nós e nem gerar decepções em nós também.
né? Às vezes a gente se decepciona com o outro, mas também se decepciona com o que a gente faz. E ela vai dizer assim, olha, a relação é entre Deus e o outro. Agora, se ele nos afetou, igual eu estou falando aqui, o mais decepcionado é ele mesmo, esse outro. Porque a hora vai chegar em que ele vai se posicionar e perceber que se equivocou e que magoou ou que, né, não fez o que era esperado, né? Porque nós no estágio, aqui é evolução. Gente, nós estamos no mundo como a humanidade e nós também somos assim ainda, em que nós ainda temos a predominância das sensações, a predominância dos instintos, a predominância da matéria, até o hormonal nós temos predominância. As mulheres aí podem falar. Conseguem ser serenas no período menstrual? Hum, Muito, né? Os homens conseguem dominar a testosterona? hum, Nós vamos acabar nessa circunstância e ele dá essa lição magistral. Não perca tempo se decepcionando com o outro, porque o outro é o outro. é o outro. Isso é Ele tem o muito. tempo dele. Ele tem É, o tempo isso, eu ia falar isso dele, agora. dela, né? Você Isso tira as palavras da envolve, minha boca, você. envolve pai, envolve É. mãe, envolve Criação, irmão. Nossa, criação, mas foi experiências. igualzinho, A né? gente encontrar uma pessoa, vai conhecer alguém, aí projetar algo que a gente quer e não conhece às vezes o que ele viveu, qual é a família dele, o que ele, as experiências que ele teve, como ele pensa, né? Aí você chega ali e o choque. Ah, fulano é desse jeito, ah, fulano pensa assim, pensa aqui, sim. Aí fulano é fulano, fulano tem o jeito dele, ele tem a experiência, tem a maturidade do espírito dele, né? Que ele é um espírito também. Então, E ainda vamos mais longe, numa profundidade imensa. É o jeito dessa pessoa amar ainda. É o nível do amor despertando nessa pessoa. Como é também em nós, porque às vezes a gente olha o outro, mas também tem a nossa parte, né? Mas aqui o que eu acho interessante é a serenidade, porque sempre virão, né? Olha Jesus com os 12, só um ficou com ele até o fim, que foi João, o evangelista, o mais novo no corpo físico, né? Então, não que Jesus se decepcione, não. mas assim, com o conhecimento que eles tiveram, bebendo na fonte do Cristo, assim, a gente olhando hoje, nossa, então nós, né, também estamos bebendo na fonte do Cristo, né, e ainda cambaleamos. Uhum, com Vamos certeza. avançar? Vamos Reflita embora. sempre antes de agir. Essa é difícil. A fim de que seus atos sejam conscientizados. Conscientizados. Eita, essa parte não é fácil. Você pensar antes de agir, ou eu faço assim, ou eu faço de qual jeito. Não, nós somos impulsivos. Mas aqui está a diretriz do que seria ideal, né? Que seria o preceito do Cristo, em outras palavras: vigiai, E ficai orai. atento, para que o que a gente for falar, principalmente falar, né? A gente já joga logo de uma vez, né? Ou então manda a mensagem pelo WhatsApp e depois não tem como apagar. Você manda, sei lá, pelo Telegram, qualquer coisa. Em grupo ainda dá para Não apagar em tem grupo, como mas apagar, privado não. né? Não. E aí você fica numa circunstância, numa situação, nossa, e agora? Como é que eu vou resolver isso? Quer ver quando envolve questões, então, mais delicadas da relação humana, que tem a ver com política, tem a ver com diferenças de pensamento, porque até mesmo entre os nossos afins, e aí nós voltamos de novo na equipe de Jesus, nossa, eles eram afins de Jesus, mas eram totalmente desafins, vamos dizer assim, nada a ver uns com os outros, com características É. completamente diferentes.
né? Então, dentro do próprio movimento nosso, você que deve fazer parte de juventude, cada um quer agir de uma forma. Uhum. Então, aqui a dica é muito boa. Reflita antes. E ainda tem uma palavrinha no meio, sempre, antes de agir. Porque Sempre. a gente vai consultar a nossa consciência. E, assim, as leis da vida estão na nossa consciência. Questão 621 de O Livro dos Espíritos. E, assim, mais profundo ainda, a ação, ela gera desdobramentos. E aí nós temos sempre uma historinha muito rápida, muito fácil de entender. Como que é essa questão de agir? Agir é assim, você pega uma almofada bem bonita aí da sua casa, e enquanto você não fala, a almofada tá linda e maravilhosa. Mas por algum motivo você não gostou mais dela, e você pega a tesoura e abre a almofada. Agora tenta fechar, sem faltar nada. É. Você ficou estressado com a almofada, jogou ela para lá e para cá. Agora tenta juntar tudo, colocar tudo dentro. Ainda vai ter que costurar, não vai ficar igual, gente, porque não fica. Então a gente vai contornar, vai ter a resiliência. Por isso que a gente fala que as relações nossas com o outro envolve perdão. E perdão não é esquecimento. Porque isso Ressignificação, né? seria amnésia, né? Não tem. A nossa mente, ela é um HD que entra e não sai nada. Tudo que entra, fica. É espaço ilimitado. Tudo que entra, fica. Então, no outro também é a mesma coisa. Então, toda vez que a gente pensar antes, nossa, nós vamos dar um salto quântico na relação com o outro. Mas a gente ainda é gerado pelo acontecimento do Uhum. impulso. A gente nem sempre respira fundo ou bebe a água da paz. Ó, vou ali beber uma água primeiro, depois a gente Segurá-la conversa. Já Ou fiz, já então vai fiz. beber, às vezes, uma pé 2 litros, né? Ali, o 2 litros d'água para ver se acalma. Mas é a dica maravilhosa. Tentar Das, refletir e agir. das boas-vindas aqui às pessoas que chegaram aí. Angélica, Ceamia, Marcos, Arte, cadê? É Arte Harmônica, acho que é. Aldenice, Daniel, Lúcia, quem mais? Jovem de Arimateia, acho que é Valéria. Ei, Bárbara Mota, Valéria. Joaquim, eu acho que é Valéria. E Almir. Bom, e essa parte aqui, eu sempre lembro do autoconhecimento, da observação. Quando você estiver prestes a perder a paciência, né? Procurar observar por que eu estou perdendo a paciência, o que está me fazendo perder a paciência. Porque às vezes a gente diz, fulano me fez perder a paciência. Não, você tem que estar sem a paciência, não foi fulano que tirou a paciência, né? Enfim, é a observação. Você observando quando chegar novamente essa situação de impaciência, de que você tem que ter serenidade, né? Você vai treinando, você vai observando, eu tô assim, eu fico desse jeito, aí você já vai, mudando os pensamentos, né? Vai lhe ajudando, você já vai facilitar a sua sintonia. Você às vezes entra numa faixa e sai logo, né? Não fica muito tempo nela. Então, autoconhecimento é muito importante pra gente. Com certeza. É a saída para todas as dificuldades. A reforma íntima, né? Começa com esse negócio de estar refletindo antes, eu Isso. devo fazer. E outra coisa, aqui também tem uma questão que nós ainda somos muito envolvidos por aqueles que nós não vemos, as nossas testemunhas, os nossos companheiros de pensamento, de sensações, a lei de sintonia nos liga uns aos outros. E Uhum. assim, quando a gente vai ver no livro dos Espíritos, o primeiro pensamento, por isso que isso aqui é importante. O primeiro pensamento sempre vai ser nosso. Mas ele pode ganhar umas implementações que nem sempre é nossa, por causa das nossas sintonias.
né? Então, refletir sempre antes de agir é a gente lembrar disso, que as ações vão ser desencadeadas por nós. Não vai ter ninguém responsável além de nós, né? Então, olha o outro, não, o outro tópico, não exige a perfeição dos outros. E nem você mesmo, a melhor parte é essa, e nem você mesmo. Mas procure melhorar-se quanto possível. Gente, nós estamos, olha, são 5 estágios, viu? Só para voltar aqui na parte doutrinária. 5 estágios de planetas em evolução. Nós estamos no segundo. Ainda. Querer perfeição, né? Por isso que a gente às vezes para tanto no nosso processo evolutivo, porque fica ali preso a essa questão. E às vezes nós confundimos perfeição com perfeccionismo. E o que nós vivemos é justamente esse desfoque, é a ilusão, né? Olha, não, o que nós trazemos é perfeccionismo. E quando nós tínhamos mais ou menos nós estávamos iniciando na doutrina espírita, alguém nos falou, olha, nessa atividade não tem como tudo sair perfeito, envolvem pessoas. Então, você queria a perfeição nessa ação, nessa atividade com o jovem? Isso é perfeccionismo. E aí veio o máximo da lição. Isso não é virtude. E aí a gente começou a refletir e sempre lembra que realmente quando nós cobramos muito o que não damos conta ainda de ser, isso é perfeccionismo. Agora, quando nós falamos assim, eu tenho que melhorar isso. Eu já tenho esse talento. Né? Então, às vezes, a gente vai construindo nós mesmos a partir do que nós temos e do que nós precisamos melhorar. E tem um autor que a gente vai deixar aí como sugestão, que é mineiro, né? Já morou aqui em Montes Claros, e ele é médico espírita homeopata. E assim, ele lançou um livro, vocês vão falar assim, nossa, mas nada a ver com medicina, né? Pedagogia da Virtude. Uma educação possível. O nome dele é Ricardo Ardil. Quem quiser buscar, tem um seminário no YouTube desse livro. E isso nos ajudou muito a compreender essa tal de perfeição que nós ainda não alcançamos, mas que estamos a caminho. E aí ele coloca lá que aquilo que é o calo que aperta, a dificuldade que se apresenta, nós viemos justamente para avançar nessas dificuldades. Então, aquilo que agora se apresenta como uma limitação será futura virtude. Então, aqui é interessante, ele começa falando dos outros, mas nós estamos trabalhando em nós que ainda não somos perfeitos, mas que nós somos perfectíveis. Então, assim, para fechar esse daqui, tem a fala do Cristo que nós achamos maravilhosa, quando ele vai afirmar, eu sou a luz do mundo. Só que ele fala num patamar em que nos coloca numa posição muito consoladora. Porque ele vai dizer assim, vós sois a luz do mundo. Podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais, lembrando um salmo de Davi antigo. Então, quando nós nos olhamos assim, nós começamos a compreender um mandamento. Mandamento é lei, né? A gente já ouviu muito. Amarás teu Deus sobre todas as coisas. Mas aqui tem a ver com o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando eu exijo perfeição do outro, na verdade, no fundo, a gente está exigindo perfeição de nós mesmos. Porque o outro é a medida que eu conheço. Isso. Entrou mais alguém aí? Entrou. E Bárbara tá pedindo para repetir o nome do livro e do autor. Tá, Pedagogia da Virtude. Uma educação possível. Ricardo Ardil, com W. Ele frequenta o Célia Xavier, em Belo Horizonte, é um trabalhador muito ativo.
Em épocas que não era de pandemia, ele vinha muito para cá, mas tem muito material dele no YouTube, né? Na virtualidade, é só conferir. Valéria O comentou próximo, pode Valéria fez falar. um comentário aqui, acho que foi sobre a mensagem. Cadê? Nossa, isso é muito verdade para mim nesse momento. Tentar me observar e perceber minhas reações. A gente não pode Para desistir nós porque. todos, Uhum. E tem dia que a gente erra tanto, né? diariamente. A gente tem dia que a gente faz um errozinho de 1 minuto, né? Uns 2 minutos equilibrado e acha que você tem que ficar o resto do dia desse jeito. Você tem que ressignificar esse erro. Você errou, tudo bem, vamos mudar a faixa aí e recomeçar de novo, né? Realmente acontece uma coisa pequenininha no dia, no início do dia, e a gente faz um escambau, né? Meu nome é tempestade em copo d'água. E passa o resto do dia alimentando aquilo ali e sabe que não vai resolver, só vai adoecer a gente, né? E o outro também pode ter esse tipo de reação perto de nós. E como que nós vamos nos comportar? Porque aqui está falando da perfeição que o outro não tem. E que às vezes a gente quer que tenha. Não vai ter. Em mundo de provas e expiações, em que há o predomínio ainda da matéria sobre o espírito, somos nós, gente. Então, quem falou aí, ó, nós estamos nesse barco também. Todo dia é um desafio, mas Agostinho de Hipona deu umas dicas muito bacanas em um livro dos Espíritos, da 919A. Aquela que para eu resolver as minhas questões com a perfeição, eu preciso me conhecer. É o conhece-te a ti mesmo. E lá ele vai trazer algumas dicas do que fazer diariamente. Então, aquilo que eu não gostei hoje, que o outro falou ou que eu falei, ele fala, olha, vai anotando, porque aí nós vamos pensando a respeito. Porque às vezes passa despercebido e a gente só vai acumulando. E acumulando vira panela de pressão. Você já viu panela de pressão? Quando enche demais de água e coloca coisa demais, o que acontece com ela? Ela não dá conta. Ela explode. E aí nós explodimos com o outro e conosco mesmo. E aí não fica legal. Isso tem a ver com o próximo. Simplifique seus hábitos. Hábito é o que a gente chama de automatismo. Quando nós passamos a fazer algo muitas vezes, vira um hábito. Então aqui fala simplificar o que o que é importante mesmo. Porque às vezes a gente tem alguns hábitos que a gente vai falar assim, nossa, não sobra tempo para outras coisas. Porque os hábitos vão ali tomar algum tempo. Né? Então, a gente pode simplificar e modificar até alguns hábitos. Pode ser qualquer circunstância da vida. Aquilo que a gente sabe que traz algum desconforto, que a gente já não consegue mais somar com as outras coisas, que alguém da família está sempre reclamando, não aguento mais esse seu modo de agir. E às vezes dá um feedback para nós, a gente não chama atenção, acha que está sendo ruim, mas na verdade isso tudo é para a gente ligar o desconfiômetro e buscar simplificar os hábitos. O que é interessante, aqui a gente tem uma outra fala de Emmanuel que nós gostamos muito. Para fechar isso aqui e a gente avançar. Faça de hoje o último dia da sua existência. O que eu posso... Aqui isso é simplificar hábitos. O que eu não posso deixar para amanhã? E aí a gente vai dando importância ao essencial. O essencial é aquilo que a gente não consegue levar no caixão. Isso é essencial. Pensa aí. O restante são hábitos que, por exemplo, nesse momento mesmo, nós estamos vendo aquilo que a gente dava mais importância, né, que era pelo menos ir uma vez por semana no shopping, que era reunir a galera, que era estar junto no centro espírita. E nós achávamos isso, essa parte é boa, né? Esses hábitos vão voltar depois? Podem todos voltarem depois, mas a gente tem uma reflexão a fazer. O que é bom mesmo? O que é bom deve permanecer, o que não é. É filtrar os hábitos, né? Se você cultivar um hábito, por exemplo, cultivar pensamentos negativos, muitas preocupações, e alimentar aquilo ali todo dia, e aquilo ali vai adoecer seu corpo, né? Sua mente.
e vai lhe trazer doenças, vai lhe trazer problemas psicológicos. Então, o hábito é algo muito importante, tanto o bom como o ruim, né? Isso exige disciplina, né? É. Disciplina, Isso disciplina, também, disciplina. no caso da mediunidade, era o É. quê? A principal atividade de Chico Xavier seria, naquela existência, a mediunidade. E ele perguntou, então, para o mentor dele, que é Emmanuel, o que eu preciso para ser um bom médium? E Disciplina. aí ele falou três coisas, e ele ficou esperando ali na lata as três, né? Aí ele falou, qual é a primeira? Disciplina. A hora que começou a segunda, é disciplina. A terceira, disciplina de novo. Isso nos lembra uma fala de Jesus com Pedro. Pedro, tu me amas? Três vezes. E aí Pedro, na segunda vez, já ficou desconfortável, né? Na terceira, sim, Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Nós temos várias ovelhinhas dentro de nós, muito nervosas, muito alteradas, né? Então, os hábitos aqui têm a ver com isso. Aquilo que a gente já traz enraizado e que precisa ser resolvido, que precisa ser transformado, né? Já que o assunto é renovação. O outro é experimente humildade e silêncio. Toda vez que a violência ou a irritação apareçam em sua área, na sua convivência. E aqui, duas palavras-chave. Primeiro, né? Vamos para as mais difíceis: violência e irritação. É. Nesse mundo, o Cristo falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. É possível vencer, né? Sim. Eu venci o mundo. Mas a violência e a irritação, elas campeiam ao lado dos que buscam serenidade. E aí é uma forma de nós trabalharmos a renovação. Toda vez que vem uma experiência como essa, está nos pedindo se eu consigo ser melhor do que aquele que está sendo violento ou irritado comigo. E a lição é essa. Na maioria das vezes nós nos igualamos ou fazemos pior. Mas aqui a lição está nos pedindo, ó, experimente diante da violência, humildade e silêncio. Silencie, não fale nada. Às vezes a violência não é física. Pode ser moral, pode ser com as palavras. Diz algo muito duro, né? Nessa época que nós temos o transcendental bullying, né? Igual uma Oh, pessoa chegou para mim, né, muito novinha, da nossa família, e falou assim: eu sofri bullying na escola. Me falaram que eu estava gorda. E aí, o que você sentiu? Perguntei para ela. Ah, me deu vontade de dar uns tapas nela, ou seja, revidar a violência do comentário com violência, né? Aí eu falei assim, mas você não acha que vai estar sendo mais violenta ainda do que quem provocou esse comentário? Você tem a lição nas mãos de mostrar que pode ser melhor, né? Então a humildade é ainda para nós muito difícil de ser exercitada. O silêncio, então, nós queremos falar, né? Ainda mais quando é irritação. é. Gente, quem está no campo da violência e da irritação não está no governo das suas emoções. Está com um estado alterado de comportamento emocional. Então, com esses, ação imediata é de perdão. Aí você vai falar assim, mas ele vai e mata não sei quantos na escola com a sua violência. Igual nós tivemos aqui, né? Mas ninguém em nenhum momento parou para pensar nas dificuldades desse ser, na mãe desse ser que provocou isso. Não que vai resolver e vai diminuir a violência nele, mas pelo menos nós não vamos nos igualar. Nós vamos aí trabalhar, quando se fala em humildade e silêncio, é não
tornar o escândalo maior do que ele já é. E buscar o caminho da serenidade e da compreensão. Nós já temos ferramentas suficientes para isso. O próprio Cristo falou isso há mais de 2000 anos. Em todos os encontros complexos que ele tinha, ele sempre falava, né? Vais e não volte a fazer, né, o mesmo problema, trazer à tona a mesma dificuldade. Então, diante, olha só que interessante, para não provocar violência e irritação, tem um diálogo que nos chama muita atenção. Eu sei que o tempo está passando, mas é importante, porque Pilatos vai falar assim com Jesus. Duas perguntas que nos chamam a atenção. Se coloque aí no lugar de Pilatos, porque de vez em quando nós estamos assim. Tu és rei? E Jesus dá uma resposta que deixa ele ao mesmo tempo desconcertado e ao mesmo tempo cair a ficha, né? Porque ele está querendo saber se ele vai assumir o comando e tirar Roma da Judéia. Tu és rei? E ele fala assim, meu reino não é deste mundo. E aí ele fica, e agora? De que mundo que ele está falando que eu não sei o que é isso? Então imagina a circunstância. E tem uma segunda pergunta que Jesus não responde, que é muito mais profunda e que Pilatos não dava conta, então ele silencia. O que é a verdade? Jesus não responde. Ele fica em silêncio. Porque Pilatos não dava conta da resposta naquele momento. Né? Então, às vezes, a hora que todos estão na praça, carregando as pedras nas mãos da própria ignorância, no julgamento da mulher adúltera, e perguntam para Jesus o que ele deve fazer, ou seja, ele está numa situação muito crítica, porque a lei romana manda apedrejar até a morte, a lei mosaica manda apedrejar até a morte, e ele silencia e abaixa, olha aí, humildade e silêncio, diante da ignorância humana, que ele conhecia tão bem. Aí todo mundo vai falar assim, olha, eu não sou Jesus não, viu? Mas ele dá o exemplo do que é possível fazer. E aí ele começa a escrever na areia do tempo, e muitos falam que eram os equívocos que aqueles ali que estavam julgando tinham cometido, muito piores. E aí eles começam a sair pouco a pouco ao ouvir aquela fala maravilhosa. Aquele que nunca cometeu nenhum erro ou nenhum pecado, atire a primeira pedra. Mas ao silenciar, ele dá uma lição maravilhosa. E tudo começa com humildade, viu, gente? Em todas as verdades das leis cósmicas universais, nós vemos humildade em primeiro lugar. O Cristo, a forma como ele nasceu, não tinha nem lugar, nasceu numa manjedoura, num lugar que você imaginava que alguém poderia nascer numa manjedoura? Ele nasceu. As bem-aventuranças começam com o quê? Bem-aventurados os pobres de espíritos, outras traduções, bem-aventurados os humildes. Então, quando é que nós vamos melhorar as nossas relações? Quando nós tivermos essas duas ferramentas na mão. Da humildade e do silêncio. Porque diante da ignorância, se nós falarmos alguma coisa, nós estamos nos igualando também na ignorância. Vamos lá? É melhor a gente ficar em silêncio do que ter razão, né? Muitas vezes. Tem esse ditado também, né? Hoje eu me silencio do que ter razão. Porque assim, tanto faz pro outro se eu tô com razão ou não, ele vai explodir do mesmo jeito, porque é o comportamento dele. E a gente não tem controle do que está fora de nós, né? Então, o segundo e último tópico, né? O penúltimo, melhor dizendo. Comunique seus obstáculos apenas aos corações amigos, que se mostrem capazes de auxiliar em seu benefício com descrição e bondade. Aqui tá fácil, viu? Tem gente que comunica que hoje teve dor de cabeça na rede social para 5.000 amigos de uma vez só. Né? Ou, imagina os outros problemas.
Aqui ele está dando um detalhe que é importantíssimo. Nem todos vão te ouvir, Isso. mas amigo, corações amigos, não só vão ouvir, como vão tentar solucionar. E eu falo isso por experiência própria. Não vai Nos julgar, né? momentos mais difíceis da nossa atual existência, os amigos me socorreram porque eu fui em off falar com eles. E isso envolve pai, envolve mãe, envolve aquelas amizades que nós construímos, um irmão, consanguíneo ou não. E aqui também está dando uma lição muito profunda, porque quando a gente espalha muito os nossos obstáculos, é mais ou menos na mesma proporção quando nós espalhamos muito as nossas conquistas. Os obstáculos nos fecham as portas toda vez que a gente começa a falar deles. Então, por exemplo, não sei se você sabe, rede social hoje é um ambiente em que as empresas mais vão visitar para ver o perfil da pessoa que está querendo Isso. comprar. Dependendo da postagem que a pessoa fizer, do comentário que ela emitir, não atende o nosso Tem empresa interesse. que faz isso mesmo para saber a Então, intenção, né? Como a pessoa é, que ela se comporta. né, sem falar o tempo que nós perdemos com isso, né? Uhum. Então, a descrição com aquilo que nos afeta é muito importante. Mas se a gente não deixar de falar aos corações amigos, que às vezes a gente tá com um problemão e também não quer falar com ninguém. Não dá conta de falar com É ninguém. verdade. E às vezes a solução está ali, do seu lado. Isso aí eu também posso falar por experiência própria. Né? Nos momentos mais difíceis, a solução estava do meu lado, mas era tanto orgulho e tanta dificuldade em expressar o obstáculo que estava enfrentando, que não falava. E quando falava, a solução estava ali o tempo todo, aguardando a gente se pronunciar. Porque às vezes a outra pessoa, por mais amiga que seja, não está dentro de nós para saber o que se passa. Então, aqui é a dica. Mas procure quem você pode confiar. Uhum. Procure quem realmente pode não resolver o seu obstáculo, mas talvez ele saiba, ou ela saiba, quem poderá resolver. Sim. Uma solução, né? Que traga uma solução. E às vezes, depois que passa a experiência, nós vamos falar assim: nossa, mas se eu tivesse falado antes, teriam resolvido É a maturidade do tantas espírito na hora, dificuldades. né? E agora, né, foram os tópicos, e André Luiz vai fechando. Diante dos próprios conflitos, e quem não os tem, não tente beber ou dopar-se, buscando fugir da própria mente. Porque de toda ausência indébita, você voltará aos estragos ou necessidades que haja criado no mundo íntimo a fim de saná-los. Aqui André Luiz pegou pesado, né? Mas ele está falando dele mesmo. É É isso. mais para ele, mas ao mesmo tempo nos falando profundamente das consequências, porque aqui é exatamente o que ele passou. E quem não conhece essa história, ela está em nosso lar. Os primeiros capítulos mostram a volta dele para o plano espiritual. E ele é chamado de suicida. E eu acho que E não, ele né? fala assim, mas eu não fiz isso. É. E aí depois ele vai Inconsciente. descobrir o que estava por trás do suicida. Porque ele era médico e sabia que se bebesse, além da conta, afetaria o seu corpo físico. E isso afetou diretamente. Então aqui tem muito a ver com a história dele. Né? Mas assim, talvez a profundidade dessa reflexão seja, mesmo que a gente esteja com as maiores dificuldades do mundo, É a fuga, né? tamanho do conflito que se apresente, encaremos. Porque a vida está nos pedindo isso.
né? A gente tem uma outra fala que se chama razões para viver. Quanto mais a vida apresenta desafio, mais nós estamos tendo razões para viver. Há um investimento em nós em larga escala para a gente superar e nós temos condições, sem precisar usar nenhum artifício, sem precisar se deprimir e sem precisar ter ansiedade. Então, aqui realmente, porque nós vamos colher aquilo que nós não fizemos de legal. E o nosso corpo físico é um templo sagrado de evolução do ser. E, assim, até o que a gente come afeta diretamente os dias que nós vamos permanecer aqui, a mais ou a menos. Aquilo que nós alimentamos, porque aqui está falando das questões que vêm de fora. Mas aquilo que a gente pensa também está nessa questão. Uhum. Então, às vezes, nós jogamos bombas atômicas nas nossas células. E elas ficam explodindo o tempo todo. E aí, quando a gente fala assim, nossa, mas a minha cabeça não para de doer. Reclamação é uma. Não para de doer. Né? A reclamação são bombinhas atômicas. Você vai jogando. O corpo não suporta a densidade da energia. E aí, ele vai dar o recado. E aí, é por isso que nós temos tantas pessoas hoje tomando remédio para dormir, para dar conta, né, de enfrentar os conflitos que traz. E às vezes você se tem está uma... assim, é só para pontuar, se alguém que está assistindo agora está nessa circunstância, procure ajuda, porque tem como sair dessa situação. É possível. Os vícios, nós achamos essas coisas externas que possam diminuir a nossa dor e a nossa ansiedade, nós achamos que são só esses. Mas tem outros. Nós, às vezes, temos o vício de tirar a esperança do outro, de nós mesmos. Às vezes, nós temos o vício de reclamar, igual você está falando. E aí, nós vamos afetando o nosso campo magnético. Sim. E ele vai adoecendo. O corpo, que é o sintomático, vamos dizer assim, a periferia do que nós somos, ele não suporta. E aí ele vai dando sinais. Então, vamos dar valor a essa máquina que nós temos. Nossa ferramenta, nossa enxada de evolução. Coloquemos dentro dela só coisas boas, a começar pelo pensamento. É um desafio? É. Mas é uma vigilância que nós podemos fazer. De renovação. Então, quando nós mudamos, por exemplo, nós podemos substituir tudo isso pelo mecanismo fantástico da meditação, da reflexão, da oração. E são hoje provados cientificamente que esses ajudam. Exercício físico também, yoga, por exemplo. Tudo isso são mecanismos que nós temos à disposição aí na internet, que nós às vezes ficamos fazendo outras coisas, não procuramos nos ajudar, né? E tá tudo aí. Tem um monte de vídeo gravado, prontinho. Então, por exemplo, se querem ajuda para meditação, eu não consigo meditar nem 30 segundos. Passou uma muriçoca, um mosquito, eu já estou acordada e de olho arregalado. Então, tem mecanismos para auxiliar nesse processo. E quanto mais nós fazemos isso, nós paramos, mais nós começamos a perceber que nós podemos vencer os conflitos. É porque é hábito, né? É hábito, a questão de meditação. Claro que na primeira vez que você for fazer, você não vai ficar uma hora com pensamentos ansiosos, preocupados. Não tem nem como. Prece a gente consegue. Que meditação é em silêncio, né? A prece, nossa, vai começar ali para concentrar 1 minuto, 2 minutos. Isso. Depois a gente vai aumentando. Então, a prece é um mecanismo mais próximo de nós, né? Da gente serenar. Às vezes estado assim, de prece não consigo fazer também. Isso, não consigo fazer nem isso. Pegue uma prece pronta e leia em voz alta e medite aquilo que está nela. Tem hoje várias gravações que possam nos auxiliar. Estou fazendo uma caminhada, estou com a mente agitada. Não coloca música agitada, não, que vai piorar. Né? Coloca música leve, suave.
né, mecanismos de frases que podem ser, no Oriente fala mantras, né, mas que desencadeiam chaves em nós que vão abrindo portas e tirando esses conflitos, tirando essas dificuldades. E o que me acalma eu for pegar uma vassoura, às vezes eu tenho um Isso é lugar bom. sujo. É ótimo. Às vezes eu tô de manhã meio assim, Uma vou pegar. cozinha suja, Aí eu né? tô com o quintalzinho sujo aqui também, eu passo ali, eu dou uma suadinha, já melhora. Já tenho outro Você tocou pensamento. um ponto que eu não falei, que é ocupar o tempo com coisas úteis. Laborterapia, né? Por exemplo, ao invés de ficar pensando nos conflitos, vai fazer outra coisa. O que você gosta de fazer? Eu sei lá, eu gosto de Escutar a pintar. música. Ótimo! Vai pintar, desenhar, escutar uma música melhor, né? Porque dependendo da música, a pessoa fica numa situação muito pior, né? O campo vibratório é muito intenso. Camila Os colocou conflitos. aqui, segundo a Luísio, terapia. No caso, terapia é terapia. Terapia é cheia de pratos para lavar. E É coisa de prato Aloysio, mas ajuda, viu? tá Prato ajuda certinho, muito. tá Para mim, certinho. com certeza, faz efeito, pelo menos. Quanto mais nós ocupamos com coisas úteis, mais os conflitos vão assim, ó, diminuir. E nós vamos encontrando saídas que não percebemos antes, né? O último, tá caindo aí? Faz parte. Gravidade. Lembre-se, essa é a última. Lembre-se de que você é um espírito Eterno. imortal, aí coloca eterno. É, Né? Eu tô brigando com o André Luiz. Eterno é o que não tem começo e não tem fim. sim. Só Deus é eterno nessa conjuntura e as leis imutáveis da vida são eternas, criadas por Deus. Nós somos imortais porque nós tivemos um início, mas nós não temos fim. Mas aí, feita esse adendo, né? Lembre-se de que você é um espírito. Eu acho que aí já está de bom tamanho. Espírito, ele não é matéria, né? E se você dispõe da paz na consciência, estará sempre inatingível a qualquer injúria ou Perturbação. perturbação. O Cristo vai dizer assim, Pedro estava extremamente alterado, a gente se vê muito em Pedro, né? O apóstolo. E ele já tinha cortado a orelha de um soldado, ou seja, ele estava no auge da perturbação. E Jesus fala o que com ele? Embainha a sua espada. E é só uma mudança de comportamento. Porque a espada, ela enverga a nossa limitação, a nossa perturbação, que é a palavra que ele está usando aqui, a nossa injúria. É como se nós estivéssemos mostrando para o mundo, olha, isso está me incomodando. E aí, quando Cristo fala embainha a sua espada, coloca na posição exatamente da cruz, que às vezes nós temos aspectos muito pejorativos de compreender a cruz. Mas a cruz é o quê? A parte principal dela é a ascensão do espírito. E a parte de cima é o domínio da matéria. Ou seja, eu dominei a mim mesmo, as circunstâncias da vida ao meu redor que se apresenta e consigo também compreender o outro. Essa é a grande simbologia da cruz, que é a ascensão espiritual representada na horizontal e é o domínio da horizontalidade do ser, que é essas coisas terra a terra que a gente conhece tão bem. Então a gente já sabe como fazer o caminho da luz. E aí a gente encerra o que tinha nessa mensagem de André Luiz. Muito bom, querida. Muito obrigada pelos ensinamentos. Ensinamento de Jesus, né? Que a gente deve internalizar todos os dias, ali buscar, nutrir, regar, porque se não regar, a semente seca, né? Morre. Então, a gente tem que regar todo dia ali com aguinha, com substâncias, para que ela floresça, para que ela dê frutos. E não fazer isso só para receber os frutos,
mas pelo fato do processo, né? Você ter o esforço de ser melhor, todo dia ali se esforçar. E quando for ajudar alguém, né? Quando for fazer algo por alguém, fazer pelo fato de ela estar bem, de ela ficar bem. Não pelo fato de você receber algo em troca, desinteressadamente. Porque essa é a verdadeira caridade, né? Que não Uhum. envolve muito bem essas coisas. Envolve benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, e perdão das ofensas. Ou seja, É o isso BIP, né? é o BIP da renovação, para resumir a nossa reflexão de Resumiu, resumiu. Obrigado, gente. Quem entrou aí, muito obrigada. Teve muita gente que deu uma entradinha, saiu, entrou, saiu, entrou. Mas vamos agradecer Camila, Marquinho, Aldenice, Lindami, Sávio, Kátia, Bárbara, Carol e Cássio. Estão por aí. Muito obrigada pela presença. E gostaria de você falar suas considerações finais para a gente finalizar. É só a gratidão, né? Um abraço muito querido para cada um que está aí com a gente e falar que essa lição, na verdade, em cada tópico é para a pessoa aqui mesmo. E, e assim, aprendemos muito com o André Luiz hoje e sempre temos estado nessa condição de estudante de nós mesmos. E é assim, um dia de cada vez. Sim. Sempre vai ser conforme as nossas obras. Então a vida está nos pedindo renovação. Todo dia novo é renovação. Assim, rapidamente, nós temos um livro da vida, que é o que nós estamos vivendo agora. A vida, Paulo de Tarso disse, é uma só. E ele não está errado. A vida é uma só. Muitas existências, muitas experiências passadas e muitas que virão. As que virão depende da renovação que nós fizermos agora. Porque hoje nós escolhemos aquilo que nós já fizemos até então. Que possamos fazer diferente. Possamos fazer melhor. Porque é o que a vida nos pede. Coragem, né? Como o livro. Coragem. Então, vamos fazer uma prece para terminar. Muito obrigada pelas palavras, pelo ensinamento, conhecimento, né? Que é sempre bom. Não é só a gente e a espiritualidade, né? É uma comunhão aqui. Então, quem é o Então, a primeiro turma é beneficiado é a gente, né? A gente, eu, você, as pessoas que estão escutando. Vamos lá fechar os olhos. Respirar fundo, acalmar o coração, acalmar a mente. E agradecer por este momento, porque a gente só agradece. Tem momentos que a gente pede, mas a gente precisa de uma coisa para pedir, de humildade, de resignação para pedir uma ajuda, porque a gente ainda é pedinte. Mas acima disso, a gente tem que agradecer, porque todo dia, apesar dos pesares, apesar de ser um dia ruim, apesar de ser um dia perturbado, ou tem momentos também alegres durante o dia, mas a gente deve agradecer por tudo, porque cada momento tem uma lição. Os alegres, os felizes, os tristes, os angustiosos, tudo tem um porquê, tudo tem uma lição. Então que a gente saiba agradecer e todo dia recomeçar, não desistir, porque há muitas forças, nós mesmos temos muitas forças contrárias a nós mesmos, a gente tem um orgulho, a vaidade, que nos faz parar no meio do caminho, que nos faz desistir das programações, dos nossos projetos, nossos objetivos, mas que a gente recomece todos os dias, seja melhor todos os dias. Que Jesus se faça presente e a espiritualidade amiga, que assim seja. Obrigado. Prazer conhecer a senhorita, né? prazer nosso. Muito obrigada, gente, por tudo. E quinta-feira vai ter encontro de novo. E eu vou estar amanhã pelo Ser Espírita. Quem não segue,
Se tiver interesse, né? Curiosidade, amanhã vou estar às 7 horas aqui. Eu e a espiritualidade vamos estar aqui falando sobre o livro Mestre de Amor, de Joana de Ângeles. Então, sintam-se convidados aí. Beijinho no coração, fique na paz de Deus. Muito obrigada.